Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje a gente vai estar falando continuar falando da questão de criação de empresas, uma tributada pelo lucro real e outra sobre o lucro presumido. E hoje, especificamente, o que eu vou abordar? Da possibilidade de utilizar o imóvel para fazer essa operação de reestruturação societária, de maneira a poder criar uma opção do contribuinte de fazer um planejamento tributário. Tá? Então, isso é muito comum. E quais são os cuidados que tem que ter para fazer isso, né? O que a empresa tem que olhar para poder fazer isso, para poder fazer esse planejamento tributário. O tema de hoje, eu vou falar sobre essa questão do planejamento tributário, lucro real vezes lucro presumido, e essa opção de poder utilizar um imóvel para poder fazer esse tipo de reestruturação societária com a finalidade de ter um ganho tributário por parte do contribuinte. O breve currículo: eu tenho meu escritório, tenho especialização, tenho MBA, fui membro do CARF, fui juiz do Tribunal de Impostos e Taxas e fui membro do Conselho Municipal de Tributos. Então, eu gostaria de recomendar meus dois livros, né? O Curso de Imposto de Renda e Pessoa Jurídica e o Manual de Contabilidade para Advogados, que são livros essenciais para quem está querendo militar na área do direito tributário, cujo link da descrição vai estar nesse vídeo. Tá? Então, o que se busca, né? Quando eu vou utilizar um imóvel operacional para poder fazer um planejamento tributário? Então, o que a empresa procura isso, né? Então, eu vou utilizar um imóvel operacional, geralmente uma planta industrial, um galpão, a sede da empresa que eu estou trabalhando, para poder fazer esse planejamento tributário, né? Então, um dos principais objetivos, primeiro, é a utilização disso para poder fazer o planejamento acessório. Para quem não sabe o que é planejamento acessório, tem vídeo aula sobre isso no meu canal, né? Aquela empresa familiar que ela está se reestruturando, está se organizando, ou para ser comprada, ou para ser vendida, ou para a sucessão empresarial. E uma das maneiras é utilizar esse imóvel operacional para poder gerar renda para a família. E em muitas situações, quando estão na operação de compra e venda de empresa, o comprador não quer comprar o imóvel, ele quer comprar somente a operação. E uma das itens que pode ser utilizado na negociação é o imóvel operacional. Então, a empresa tira esse imóvel operacional da operação e vende a operação somente para o comprador, e esse imóvel é locado pelo comprador e acaba gerando uma renda adicional para os vendedores, e se utiliza esse imóvel para fazer isso, né? Então, para fazer o plano acessório, para fazer a preparação da alienação da empresa, e com isso você consegue obter uma redução de carga tributária. Então, ela não é só para fazer redução de carga tributária, mas serve também para poder fazer essas finalidades sucessórias e empresariais, né? Então, quando eu transfiro esse imóvel operacional para uma empresa tributada por lucro presumido, o que se busca, né? Lembre-se, esse imóvel está dentro da empresa tributada por lucro real, está dentro dessa empresa operacional, e eu vou fazer a transferência disso para uma outra sociedade. Porque essa empresa tributada pelo lucro real passa a ter uma despesa operacional de locação, né? E essa despesa de locação ela é maior que a despesa de prestação, né? Porque a despesa de prestação, normalmente, de um imóvel é de 4% ao ano, sendo que a despesa de locação, normalmente, o valor de locação é o valor de mercado. Então, normalmente, os imóveis operacionais estão subavaliados, não estão avaliados ao valor de mercado, portanto, geram uma despesa de prestação menor. Então, quando eu faço essa operação, eu consigo gerar para a empresa tributária pelo lucro real uma despesa maior, despesa operacional, dedutível, eu vou poder bater do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, tributado pelo lucro real, contra uma despesa menor que eu estava reconhecendo de despesa de prestação. Essa empresa tributária pelo presumido vai gerar uma receita de locação, cuja carga tributária vai ser de 11,33%. Lembra do vídeo aula anterior? Então, eu vou ter 4,8% de imposto de renda, 2,88% de contribuição social sobre o lucro, 3,65% de PIS e COFINS, e não tem ISS por locação, não é considerado uma prestação de serviço. Tá? Então, é possível? É possível, eu posso fazer, mas qual o cuidado que tem que ter? Primeiro, essa empresa do lucro presumido tem que ter substância econômica, ou seja, ela tem que ter uma sede, tem que ter endereço, tem que ter
funcionários, tem que ter atividade substrato econômico, né, para poder validar a operação. Não pode ela funcionar no mesmo endereço que funciona a empresa do lucro real. Então, recomendo sempre ter uma sede separada e uma própria para poder dar substância econômica para essa operação. E outra desvantagem em relação a isso, a empresa, quando ela paga a locação, que está no lucro real, deixa de ter que dar de PIS/COFINS, porque tem uma dispositiva na legislação da Lei 10.637 de 2003 que deixa bem claro que se o imóvel fez parte do ativo da sociedade um dia, a despesa gerada com a locação não gera crédito de PIS/COFINS. Então, aquela questão, né? Tem que fazer cálculo do custo-benefício. Então, se eu tiver uma vantagem muito grande no imposto de renda, no qual a tributação do lucro presumido é mais vantajoso do que o lucro real, e mesmo que eu perca o crédito de PIS/COFINS, às vezes vale a pena fazer esse tipo de operação, tá? E aí, normalmente o que as empresas fazem? Eu tenho lá uma empresa tributada no lucro real, cujo imóvel está no seu ativo, né? E aí eu faço uma cisão parcial, ou faço uma redução de capital e transfiro os bens para o sócio e descapitalizo a empresa do lucro presumido, e essa empresa passa a ter uma atividade imobiliária e aluga o imóvel para a empresa tributada do lucro real. Então, gera uma despesa de locação na empresa tributada pelo lucro real e gera uma receita imobiliária na empresa tributada pelo lucro presumido, no qual eu vou gerar uma despesa maior do que a despesa de depreciação e vou poder ter uma redução na tributação do imposto de renda na empresa do lucro real e eu vou ter uma tributação menor da empresa tributada pelo lucro presumido, porque eu vou tributar a maior menor, tá? Aí nós temos esse caso, né, que foi julgado pelo CARF, né, aí está o número do acordo, no qual tinha uma empresa chamada Acta Engenharia Imóvel, né, Acta Engenharia, que tinha um imóvel, ela fez uma cisão parcial e transferiu esse imóvel para a empresa tributada pelo lucro presumido, que chamava Acta Empreendimentos Imobiliários, tá? Então, essa empresa gerou uma receita de locação, e alugou o imóvel para a empresa de engenharia do lucro real, e no qual teve uma vantagem tributária, porque tributou a receita de locação pelo lucro presumido e gerou uma despesa de locação na empresa tributada pelo lucro real. Tá? Aí o acordo entendeu que não havia simulação nessa operação, tá? Não ficou configurada, e deu provimento ao recurso do contribuinte, né? Dando entendimento que essa operação é legítima. Quais são os fundamentos relevantes desse julgamento? Então, primeiro, a autoridade fiscal não comprovou fraude, porque ela não fundamentou, ela simplesmente entendeu que essa cisão parcial gerou uma economia tributária, gerou uma operação que gerou uma vantagem para o contribuinte e, portanto, ela não seria válida, portanto, seria considerada, desconsiderou essa operação feita pelo contribuinte. Os conselheiros entenderam que houve respeito à liberdade empresarial, que um dos deveres do contribuinte é buscar melhor administração, não pagar tributos indevidamente, então não houve nada de legítimo na operação, e não houve, por exemplo, uma proposta de venda antes da reorganização societária. Não é que a proposta de venda desse imóvel, que esse imóvel foi vendido posteriormente, ela só foi recebida depois que a empresa de lucro presumido havia sido constituída. Então, portanto, não havia motivos para dizer que essa operação foi feita toda com a finalidade de poder fazer a venda do imóvel e ter a vantagem tributária para ser tributado pelo lucro presumido. Então, esse caso acabou sendo um caso de interessante porque foi respeitado pelo Tribunal Administrativo a reestruturação societária que o contribuinte fez. Então, ele fez a operação, transferiu, cindiu, depois vendeu o imóvel e foi demonstrado que não houve simulação da operação. E aí nós temos uma outra operação que foi feita pela empresa Transpinho, né, que também tinha um imóvel e florestas. Ela fez uma cisão parcial, na qual transferiu esses imóveis e essas florestas para uma empresa chamada Saiki, tributada pelo lucro presumido, né? A Transpinho tributada pelo lucro real, e essa aqui e a imóveis florestas pelo lucro presumido, e depois posteriormente fizeram a venda desses ativos, né? E aí, nesse caso, diferentemente do anterior, o CARF entendeu que o contribuinte não tinha razão
porque entendeu que faltou proposta negocial, porque a operação, na verdade, foi feita única e exclusivamente para poder fazer a redução da carga tributária, entenderam que foi um planejamento tributário abusivo, e tal acordo, inclusive, foi julgado pela Câmara Superior, né? Então, quais foram os fundamentos, né, que levaram em consideração pelos julgadores para entender que o contribuinte não tinha razão? Primeiro, a sede da SAIQ, que foi a empresa imobiliária, situava-se no fundo do terreno da Transpinho. Então, lembra que você fala? Tem que ter estrutura, tem que ter sede, tem que ter atividade, tem que demonstrar que a sociedade existia. O telefone da SAIQ era o mesmo da Transpinho, ou seja, usavam o mesmo número de telefone para dizer que as sociedades tinham para poder fazer o contato. Então, é um detalhe que faz total diferença. O endereço eletrônico da SAIQ era o mesmo da Transpinho, ou seja, a SAIQ não tinha um site só dela, só usava o mesmo site da Transpinho, né? O responsável da IPJ transmitido pela Receita Federal do Brasil, tanto era da SAIQ quanto da Transpinho. Daí eu vejo que não seria um problema. Eu posso ter o mesmo alcance legal para as empresas, desde que elas sejam dos mesmos sócios, mas se pudesse nomear um outro, até seria um detalhe que faria, favoreceria o contribuinte. Item E, né, que é importante, licença de empregado em 2006, na SAIQ, para a empresa cuja receita bruta nesse período e no de 2008 ultrapassou 45 milhões de reais, ou seja, ela tinha faturamento interessante, mas não tinha funcionário. Então, isso também demonstra que a empresa era uma empresa só de prateleira, uma empresa veículo, né? A existência de apenas 2 empregados em 2008 para a empresa cuja receita bruta nesse período e no de 2008 foi de 45 milhões de reais. Além disso, os imóveis por ela SAIQ transacionados, ou seja, que foram recebidos pelos sócios, mediante integração de capital, foram para eles restituídos por meio de distribuição de lucros para consequente descapitalização toda da empresa no final dessa operação. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram essa transferência de imóveis para a empresa do presumido e depois fizeram a redução de capital para os sócios fizeram a venda desses imóveis. Então, fizeram tudo isso aí para poder, no final, ter uma carga tributária menor na venda dos imóveis pelas pessoas físicas. E assim, né, entenderam que já era procedente de informação da Fazenda Nacional, enquanto as donas, e que na realidade estamos diante de uma empresa veículo com o único intuito de diminuir a tributação às operações realizadas. Então, lembro, e volto a falar, o que fragiliza a operação, né? Esse planejamento tributário pelo contribuinte são os detalhes. Ou seja, não ter funcionário, né? Não ter sede, usar o mesmo telefone, usar o mesmo site. Então, tudo isso são detalhes que poderiam ter sido tomados cuidados para poder fortalecer essa operação. Porque eu sempre falo, né? Às vezes o empresário ele quer economizar tanto, acaba fragilizando uma operação e acaba não tendo sucesso aí quando é atuado na sua defesa. Aí, né, um outro item também que as empresas acabam procurando, né? Tem uma empresa tributada pelo lucro presumido e no ano calendário ela extrapola o limite de 58 milhões. O que ela tem que fazer? No ano subsequente é obrigado a tributar pelo lucro real. Então, o que as empresas querem fazer? Será que eu posso criar duas sociedades de maneira que eu segregue o faturamento, divide o faturamento e possa manter a tributação pelo lucro presumido? Posso fazer isso? Pode, não tem vedação nenhuma, não tem proibição nenhuma, não tem pecado mortal nenhum. Qual é o problema? Mesmo sócios, né? Então, o fato de ter duas sociedades tributadas no lucro presumido, tendo o mesmo objeto de atividade social, isso demonstra que é uma coisa só. Então, se eu puder, posso ter menos sócios, mas se eu tiver objetos sociais distintos, que eu demonstre que realmente tem atividade distinta, eu acho que isso daria um fortalecimento dessa divisão de atividade e manutenção em tributação pelo lucro presumido, né? Razão social, né? Ou seja, não posso ter a mesma razão social nas duas sociedades, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, quais são os pontos negativos que se levam em consideração quando eu faço essa segregação de atividades para manter as duas no lucro presumido? Primeiro, mesmo sócio. É um pecado mortal? Não, posso ter, mas tem que tomar cuidado. Segundo, tem a mesma atividade de objeto social, tem a mesma razão social e confusão administrativa operacional. Então, tem que ter uma segregação muito bem feita dessas atividades para poder demonstrar que são duas sociedades.
Então, o que pode ajudar? Quais são os pontos positivos que eu tenho que levar em consideração? Primeiro, faz contabilidade separada, as duas têm que ter contabilidade distinta. Segundo, ter sede e endereços diversos, para poder dar demonstração que são duas sociedades que existem e são operacionais. Ter atividades e objetos sociais diferentes, porque isso demonstra que são duas sociedades, não é uma coisa só. E, por fim, estrutura administrativa e operacional distinta, porque realmente demonstrar que as sociedades funcionam. Eu posso, desde que eu tome esse cuidado, tá? Então, isso é o que eu acho que o contribuinte tem que tomar cuidado quando faz esse tipo de coisa, porque se não conseguir demonstrar isso, vai acabar sendo autuado e vai acabar tendo fragilidade, não vai conseguir ter sucesso na sua defesa e na sua sustentação, tá? Então, eu queria agradecer aí a sua atenção. Se gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal para receber as próximas notificações. Obrigado, até a próxima.